fora da Bíblia e se inflamam em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, a Bíblia diz, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. A Bíblia chama isso de erro. 1 Coríntios, o próximo livro, no capítulo de número 5, rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz, verso 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. A palavra fornicação no original é a palavra porneia, da onde tiramos a palavra pornografia. Pornografia ou porneia é todo sexo ilícito, todo sexo contrário ao plano de Deus. Se houve entre vós porneia, e porneia tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Isso é incesto. Verso 5, Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Verso 9, Paulo diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Verso 10, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Verso 11, mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o qual nem ainda comais. Vá mais para frente da sua Bíblia para um livro chamado Tessalonicenses. E 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e eu vou aguardar um pouco, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, olha o verso 3 em diante. Porque esta é a vontade de Deus. Isso é importante para nós, saber qual é a vontade de Deus. A vossa santificação. Então, santificação é a vontade de Deus. E ele continua explicando, que vos abstenhais da porneia, da prostituição, da lascívia, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso aí é metáfora para corpo, que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Olhe para mim por alguns minutos só e eu quero que você preste atenção. A revista Christianity Today, que é uma revista evangélica tradicional nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e descobriu que o problema da lascívia, da pornografia, é tão grande no meio do corpo de Cristo como lá fora. A revista Carisma fez uma pesquisa com líderes eclesiásticos na Flórida e descobriu que o índice de homens e mulheres, líderes eclesiásticos na Flórida, e a pesquisa foi só na Flórida, mas eu creio que se aplica não só à Flórida, mas a todos os Estados Unidos, e por que não dizer a todo mundo, que esses líderes, mais de metade deles, estavam de alguma forma envolvidos em algum tipo de pornografia. O índice de divórcio por infidelidade dentro da igreja é tão grande como o índice de divórcio lá fora. Alguma coisa está errada. A gente pode sentar na igreja todo domingo de manhã, dar glória a Deus por lá, mas se a nossa vida com Deus não está trazendo transformação no nosso casamento e nessa área da nossa vida, nós precisamos de libertação. A razão que a igreja de Deus está sempre sofrendo ataque de Satanás nessa área é porque nós não estamos encarando essa fraqueza que todos nós temos. Uma vez eu ouvi um homem chamado Tony Campolo, que é um homem líder aqui nos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte, ele disse assim, olha, se vocês soubessem
os pensamentos que saem na minha cabeça, às vezes, vocês não deixariam falar com vocês. Mas também, se eu soubesse o pensamento que está na cabeça de vocês, às vezes, eu não queria falar com vocês. O que Tony Campolo falou foi exatamente o que Jesus falou, do coração do homem. Lembra da primeira mensagem? O coração, aquele eu lá dentro, manchado pelo pecado. Se nós vamos encarar a nossa fraqueza, todos nós aqui, homens e mulheres, temos áreas na nossa vida que a gente precisa que Deus trabalhe. E essa área precisa de ser trabalhada. Como pastor, eu preciso de ser exemplo para vocês. Eu preciso de mostrar para vocês que eu também preciso de ajuda de Deus em qualquer área da minha vida. E essa também eu preciso de ajuda. Eu ouvi uma vez um homem que eu considero como... Ele não é um ídolo, não, porque nós não temos ídolo, mas ele é uma pessoa que eu respeito. O nome dele é Jack Hayford. Jack Hayford é pastor nos Estados Unidos por muito tempo. Ele é pastor da Igreja Quadrangular. Uma vez eu fui ouvir... eu creio que Teresa estava comigo, a gente foi ouvi-lo aqui em Oakland, ele estava pregando aqui em Oakland e nós fomos ouvi-lo. E ele é um senhor, eu não sei a idade dele, mas entre 60 ou 70 anos de idade, talvez 70. Ele disse o seguinte: um dia eu estava falando para pastores, eu estava num hotel, e ele disse, quando ele entrou num hotel, isso é um homem sério, um homem de Deus, um homem de 70 anos de idade mais ou menos. Eu estava no hotel e ele disse que eu coloquei a minha mala e liguei a televisão. E ele disse que quando ele ligou a televisão, ele disse que estava tendo uma cena pornográfica terrível na televisão. Ele, sendo um crente, casado, um homem de Deus, ele sabia que aquilo não é bom. E ele disse então que ele imediatamente foi para desligar o canal, para desligar a televisão ou mudar de canal, eu não me lembro bem. Mas ele falou assim, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu fui desligar, mas eu não fui rápido o suficiente. Eu poderia ter desligado mais rápido. Quando aquele homem falou aquilo, eu apreciei aquilo. Eu apreciei um homem verdadeiro que encara as suas fraquezas e que diz, eu preciso de ajuda, eu preciso também, porque eu sou falho, como qualquer outro homem. É por isso que ele é o homem que ele é. É por isso que ele tem um bom casamento, porque ele não se esconde atrás de uma espiritualidade. Ele diz, essa é uma área que todos nós precisamos de ajuda. É por isso que eu faço a questão de não viajar sozinho, de ter a minha esposa do meu lado. A maior proteção, preste atenção, a maior proteção para um homem e para uma mulher contra a lascívia, um homem ou uma mulher casado, é um bom relacionamento com o seu cônjuge. É você ter um bom relacionamento com a sua esposa, um bom relacionamento com o seu esposo, porque se você tem um bom relacionamento com o seu cônjuge, o diabo não pode entrar. E é por isso que o diabo quer destruir famílias, destruir casamento, ou quer que os jovens não entrem num bom casamento, porque ele sabe o que traz proteção contra a lascívia, não é jejum e oração, porque Davi jejuava e orava, Jimmy Swaggart jejuava e orava, Caio Fábio jejuava e orava, e todos caíram. E se você olhar em Davi, em Caio Fábio, em Jimmy Swaggart, em todas as pessoas que caem, você vai descobrir que o que protegia elas, ou aliás, o que não protegia elas, não era o fato que eles não oravam e que jejuavam, porque eles eram homens que jejuavam e oravam, mas que não tinham um bom casamento. E porque não tinham um bom casamento, um bom relacionamento com o seu cônjuge, o diabo pôde entrar. Se você é casado e não tem um bom casamento, trate de melhorar o relacionamento com a sua esposa, de melhorar o relacionamento com seu esposo. Se você é solteiro, ouça esse pastor que está ensinando a você algo importante. Cuidado, não case com a pessoa errada. Não case com uma pessoa que não vai te dar satisfação, que não vai respeitar você, que não vai amar a Deus, porque se você tiver um casamento ruim, você será alvo de Satanás nessa área. Rapidamente eu queria contar uma história para vocês. Aliás, eu vou ler essa história. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 13. Porque você vai ver o que o diabo faz. A história é uma história real. Mas os princípios dessa história acontecem ainda no dia de hoje. É a história de um dos filhos de Davi. E isso aconteceu após o pecado de Davi, chamado Aminon. 2 Samuel capítulo 13, para que o texto fique direito, eu vou só ler para vocês. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Eu não gosto muito dessa palavra apaixonar, porque apaixonar significa ter muita paixão, e paixão é algo